tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande nós estarmos nessa casa, porque eu digo que é uma casa irmã. E eu brinquei até com a Tice que até a sacolinha igual eu tenho dos trabalhadores dos aniversários da casa. Então, a gente trabalha como irmãos, estamos em grupos diferentes, mas pelo mesmo objetivo. E isso é muito bom. A gente faz uma prece, então, muito breve, mas sempre pedindo a proteção e o amparo aos nossos amigos espirituais, aos amigos, aos espíritos que dirigem as tarefas dessa casa abençoada, para que ela possa sempre ser esse ponto de luz que a espiritualidade idealiza para atender todos aqueles que necessitam da orientação segura, do carinho, do acolhimento e do esclarecimento. Por isso, mestre querido, agradecidos que somos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, pedimos a tua bênção e o teu amparo, e que assim seja. Nós escolhemos, ou sugerimos, como um dos temas, Jesus em casa de Zaqueu, porque entendemos que essa passagem que é registrada pelo evangelista Lucas, lá no Evangelho, no capítulo 19, e temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, que são 2 parágrafos, lá no capítulo 16, relatando o encontro de Jesus, de forma muito breve, o encontro melhor de Zaqueu com Jesus. Mas entendemos que essa passagem, ela nos dá ensejo para muitas reflexões e muitos aprendizados à luz da doutrina espírita. Então vamos contextualizar um pouco. Naquela época, nós vamos lembrar que durante o ministério de Jesus, Jericó era uma cidade pujante, uma cidade muito rica pela posição estratégica em que se encontrava. E, portanto, considerada talvez a segunda maior cidade da Palestina. Assim, a arrecadação de impostos deveria ser muito grande, porque era uma cidade muito próspera. E o chefe dos publicanos, para que a gente entenda o contexto do Zaqueu, o chefe dos publicanos da região, ele deveria já ser uma pessoa de muitas posses. E claro que o status social era muito importante numa sociedade da época com aquela divisão de castas. Por quê? Como é que se processava a escolha do chefe dos publicanos? Os publicanos eram os arrecadadores de impostos para Roma, que dominava aquela região. Então, aquele que a escolha acontecia, eles chamam em asta pública. O que era? Era uma licitação, era uma escolha e cada um dava lá o seu lance, uma espécie de leilão. E aquele que vencesse, o vencedor já deveria adiantar para Roma o montante equivalente ao lance que lhe havia dado. E depois, se o chefe dos publicanos, se eles conseguissem, vamos dizer, arrecadar mais do que aquilo que eles se comprometeram com Roma de enviar, essa arrecadação, vamos dizer, supérflua ou a mais, era do seu direito, ficaria com ele. Então, é importante que nós pensemos que nesse contexto, claro, ele deveria já ser um homem rico. As descrições que nós temos de Zaqueu, e eu sugiro, sempre gosto de citar algumas obras onde a gente busca. Rodolfo Caligares, no Página de Espiritismo Cristão, e Amélia Rodrigues fala muito no Zaqueu. Claro que as capas dos livros, se vocês forem procurar hoje, elas já são outras capas, as minhas são bem velhinhas. Tanto pelos caminhos de Jesus, como Primícias do Reino, ela fala muito no personagem Zaqueu e trazendo-nos lições. E o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, também traz alguns relatos, para aqueles que tiverem curiosidade depois de se informar a mais.
Então, Zaqueu era descrito como um homem de baixa estatura, tinha 2 filhos, né, era casado e usufruía dessa posição bastante abastada, mas era de alguma forma hostilizado, marginalizado pela comunidade judaica. Por quê? Nós vamos lembrar, falamos há pouco, que era uma sociedade de castas. E os divididos, né, os publicanos eram considerados assim pelos demais trabalhadores, ou pela grande sociedade, pela alta sociedade, era considerado pecadores. Eles eram considerados pecadores porque, segundo eles, o único imposto devido pela lei mosaica era o dízimo. Então, nós vamos perceber que ele vivia num contexto onde ele era marginalizado pelos fariseus, porque os fariseus consideravam até desmoralizar-se em conversar com um publicano. E então não era aceito na sociedade pelos fariseus, mas também era desprezado pelos romanos, porque eles menosprezavam, embora eles servissem pela cobrança de impostos aos dominadores, eles eram dominados. Então ele se sentia muito isolado socialmente, porque não tinha o amparo, não tinha uma vida social, embora tivesse uma condição econômica e financeira muito avantajada. E sentia que a própria família ficava isolada socialmente. Então, o que acontece? Ele trabalhava e julgava, entendia encontrar no ofício um trabalho digno e também uma forma adequada de sustentar a sua família. E os fariseus diziam que, como ele era publicano, ele era um pecador e seria condenado por Abraão. E notemos, conforme nos salienta Nélia Rodrigues, que aqueles que mais o criticavam, os mais impiedosos com ele, eram justamente aqueles que haviam concorrido com ele para a função. Então, cabe-nos observar a inveja, o que ela provoca. Quer dizer, eu me candidatei a algo, mas como alguém outro venceu, aquele outro é um pecador e vai ser julgado por Abraão. Então, se ele seria julgado por Abraão, por que eles o estavam julgando? Olha como nós fazemos, mas Deus vai, mas nós já estamos julgando. Então, a primeira lição é essa, né? Ele encontrava no ofício uma condição nobre, mas os julgamentos, o pior julgamento ainda era daqueles que haviam tentado isso. Então, Zaqueu, nessa convivência difícil, ele já fazia reflexões, pensando em como ele um dia poderia sair daquela condição, deixar aquele ofício. E com isso, o que ele passa a investir os seus haveres em outras propriedades. Por exemplo, desenvolvia várias atividades agrícolas, na criação de ovelhas e contratando mão de obra daquela cidade ou das cidades vizinhas. Nós sabemos que naquela época os poucos tinham muito, não sei se é muito diferente de hoje, mas muita gente mendigava o auxílio dos ricos. E ele então pensava que, em vez de dar a esmola, ele empregava aquelas pessoas para que elas, de uma forma digna, pudessem sustentar. Era avarento, mas tinha lá no fundo, como diz Rodolfo Caligari, né? Que muitas vezes, se nós analisarmos aqueles que se dedicam ao mal, mas no fundo do nosso coração nós temos a centelha divina. E às vezes nós nos dedicamos ao mal porque não fomos tocados pelo bem. E Zaqueu passava a fazer essas considerações e refletindo sobre a sua vida.
a preocupação que ele tinha com as pessoas e que achava que ele poderia auxiliar de forma diferente. Então, não se comprazia mais com toda aquela riqueza. Claro que ele tinha o interesse e a preocupação com a família, mas foi amadurecendo e essas reflexões tomaram corpo ou se acentuaram quando ele ouviu falar de um tal de Rabi da Galileia, que segundo o relato das pessoas, das histórias que ele ouvia, era um homem que conversava com os publicanos, sentava à mesa com os pecadores e conversava com eles, e que, inclusive, na sua equipe, na equipe que acompanhava Jesus, havia um ex-publicano. Então, isso o animava e ele tinha vontade de conhecer, queria saber mais. E há relatos que dizem que o seu escravo, todo mundo tinha escravos à época, o seu escravo, que era o que estava, o seu braço direito, era um escravo, mas que a família era tratada como a sua própria família. Não o tratava como um escravo. Eles não tinham ainda a cidadania porque era a lei, os costumes da época, mas ele os tratava como um familiar. E esse encontro com Zaqueu ocorre porque ele ouve notícias de que Jesus estaria na região e que possivelmente passaria por Jericó. E isso acendeu uma luz e ele começa a pensar como seria importante ele poder se encontrar com Jesus, conhecê-lo melhor, ouvir do próprio mestre algum outro esclarecimento. E então, no dia em que dizem que, naquele dia, Jericó estava assim num burburinho, porque além de todos os necessitados que sempre buscavam Jesus, onde eles sabiam que ele estava, e não tinha internet, gente, a gente sabe que ali era o trabalho da espiritualidade, porque Jesus passava por Jericó pela última vez antes da sua crucificação. E nós sabemos que ele sempre dizia, né, que o Filho do Homem tinha que buscar salvar todas as ovelhas perdidas. Então, para nós pode parecer um acaso que justamente Jesus passasse por Jericó e Zaqueu vai ao encontro. Claro que há um planejamento da espiritualidade. Então, naquele dia, aqueles que esperavam Jesus para conseguir um auxílio, uma ajuda, os enfermos e todos esses, os amigos de Jesus, porque ele passara tantas vezes ali, e mais o agito da própria cidade. Mas era um dia que Jericó estava naquele burburinho. E Zaqueu, então, sentindo-se meio desorientado, ele busca e sente essa necessidade de encontrar Jesus, nem que fosse para vê-lo. E quando ele começa a se aproximar de onde diziam que Jesus iria estar, ele percebe que seria uma tarefa quase impossível, porque ele era de baixa estatura, né, como a gente assim, então para enxergar qualquer um, abraçar alguém alto, a gente sobe no degrau da escada. E ele vê esse sicômoro e sobe no sicômoro então. Muitos viam em Zaqueu apenas aquele homem incorrigível, avarento. Mas Jesus conhecia a sua alma e os pensamentos, como conhece de todos nós. Então, ao ver, subindo no sicômoro, ao ver aquele porte, ele disse aquele porte nobre e simples ao mesmo tempo de Jesus, ele se sentiu magnetizado por aquela figura e tomado de uma força muito grande. E Jesus, evidentemente, conhecendo, pede a Zaqueu que desça da árvore e o hospede em sua casa. E Amélia Rodrigues diz que Zaqueu ficou como que eletrizado, porque começou a dar ordens, né, para a organização, porque Jesus ia com os seus discípulos, ou toda a equipe que o acompanhava, e mais os curiosos. E quando Jesus pede que Zaqueu desça,
o zum, né, daqueles que diziam, mas ele vai se hospedar na casa de um publicano, com tantas pessoas nobres, que pensavam tudo aquilo, mas que se julgavam nobres. Jesus escolhe justamente na casa de Zaqueu. Inclusive os seus apóstolos, que tinham sérias dificuldades com relação à riqueza. E Jesus, muitas vezes, nos encontros, principalmente na casa de Pedro, conforme os relatos do nosso Neio Lúcio, né, ele via os discípulos discutindo sobre as posses, sobre a necessidade, o uso da riqueza, sobre a necessidade que o homem tem de ter as suas posses. E Jesus, conhecendo as almas, ele dava aquele tempo para que eles amadurecessem a ideia. E sempre ele aguardava o momento oportuno para trazer a lição. E Zaqueu, então, recebe todo aquele grupo e depois se adianta, quando ele tem Jesus na frente dele, e diz, mestre, eu dou metade dos meus bens e se alguém eu lesei, eu restituirei o quádruplo. O que era isso, gente? Primeiro, vamos pensar uma coisa. Zaqueu se confessa diante de todas as pessoas que ele havia exagerado na cobrança de impostos. Mas ele se propõe a restituir o máximo que a lei mosaica previa. Porque a lei mosaica dizia que se a gente, por exemplo, lesasse, furtasse alguma coisa e o objeto do furto fosse devolvido, a pessoa só pagava 1/4 daquilo que a multa, vamos dizer, seria de 1/4. E Jesus, o máximo, ele oferece o máximo que a lei previa em casos extremos. Então, Zaqueu, na verdade, ele se adianta e ainda assim se põe se liberta de toda aquela prisão dos bens materiais e, conforme diria a nossa querida Sandra Borba, faz a primeira reforma agrária que se tem notícias no mundo. Por quê? Primeiro porque ele pegou das suas terras a metade, ele dividiu com cada um daqueles que o serviam. E nós, que nos consideramos, puxa gente, quantas vezes nós lemos, eu estou falando por mim, quantas vezes nós lemos essa passagem de Zaqueu e o taxamos lá na nossa mente como um publicano, um pecador que usurpava dos seus poderes. E será que nós teríamos condições de público, confessando-nos na frente de todos, dizendo que sim, que nós erramos e que nós vamos restituir o máximo que nós pudermos? Então, observemos como Zaqueu realmente foi tocado pela presença de Jesus. E Jesus, então, de público, diz, nesta casa, hoje, entrou a salvação. O que é a salvação? É a transformação. Quando nós mudamos os nossos valores com as dificuldades morais que nós temos e assumimos servir a Deus de todo o nosso coração. Então, traz-nos bastante ocasião de refletirmos sobre qual é o valor que nós atribuímos aos bens materiais. Como nós utilizamos a nosso serviço, a nosso bem, ao nosso egoísmo, porque o Evangelho nos diz que pelo menos o supérfluo nós devemos dividir com os outros. Então, também uma grande lição que eu tiro para mim desse fato, dessa transformação de Zaqueu, e aí Jesus então aproveita e faz o esclarecimento aos seus apóstolos, porque eles estavam intrigados e evidentemente que Jesus, que lê a nossa alma, ele sentia o que se passava no coração de cada um deles, porque eles estavam contrariados de acompanhar Jesus. Então, observemos o processo de transformação que ocorre na pessoa.
E em Zaqueu nós podemos ver todo esse processo que muitos de nós enfrentamos durante a nossa jornada. Porque primeiro ele estava confortável com a riqueza. Depois, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai percebendo, vai se dando conta que a riqueza não estava lhe trazendo a felicidade. Porque a felicidade era a vida em sociedade que todos nós queremos. Todos nós queremos ser respeitados, amados e queridos. Porque nós precisamos, isso é o alimento da alma. O afeto, o respeito da sociedade, dos nossos companheiros. O carinho, a alegria que a gente sente, por exemplo, em estar nessa casa, é o afeto que nós temos, carinho com tantos trabalhadores com quem nós convivemos e que tantas lições, tantos auxílios nos prestaram nas nossas tarefas. E Zaqueu, então, vai despertando lá no íntimo. Vão surgindo aquela... Quando a gente resolve mudar uma atitude, é porque aquela atitude já começa a nos incomodar. E a Marluce, se estivesse aqui, ia me chamar de questão 621. Porque é tão importante nós percebermos que a questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Porque quando a nossa consciência começa a dizer que alguma coisa não está bem, a gente fica irrequieto, a gente fica se sentindo e alguma coisa precisa mudar. A gente não está contente consigo mesmo. E é isso que acontece com Zaqueu. E aí Deus nos proporciona a ocasião. Quando nós estamos dispostos a mudar e iniciamos, mesmo que seja com pequenas atitudes, Deus nos oferece a oportunidade. E Zaqueu, então, tem essa oportunidade do encontro com Jesus. E que Jesus também não está ali por acaso. E Jesus aproveita essa transformação, essa mudança de uma criatura, de uma das ovelhas do Pai, para transmutar, para abrir, para envolver todos aqueles que ali estavam na observância dessa mudança e dizendo que é capaz sim de nós mudarmos. Tanto que ele afirma, nessa casa hoje entrou a salvação. O que é? Como dissemos, a salvação é justamente essa mudança. Então, Zaqueu, a partir daquele momento, as descrições de Amélia Rodrigues são de pura felicidade. Ele sabia o que esperava. Ele sabia que teria dificuldades pela frente. E os estudos nos mostram que Zaqueu, depois disso, resolve, junto com o seu escravo, que já não era mais escravo, porque ele o alforriou, e considerava realmente um amigo, reúne a sua família e fala dos seus anseios, da sua necessidade de levar a mensagem, de trabalhar para a divulgação da mensagem do Cristo, que ele agora estava atendendo. E na harmonia, de acordo com a sua família, ele providencia para que os filhos estejam bem, e ele se desfaz de qualquer... Sua esposa estava na casa, ele se desfaz para ele mesmo de qualquer regalia que ele pudesse ter e vai divulgar a mensagem do Cristo. Então, a transformação que ocorre nos pede que façamos algo a respeito. Porque aquilo que nos faz feliz, quando nós descobrimos o que nos faz bem, quando nós descobrimos com a doutrina espírita, quanta luz ela trouxe para as nossas vidas. O que nós fazemos? Quando nós temos um enfermo na família, nós temos alguém que está triste, alguém que no momento de uma dor, de uma separação, o que nós fazemos? Nós levamos a doutrina espírita. Nós não conseguimos ficar indiferentes, porque aquilo nos fez bem. E aquilo que nos faz bem, a gente gosta de compartilhar com os outros. E a outra grande lição que também nós tiramos desse fato, das agressividades todas que Zaqueu
enfrentava e trazia, na nossa vida também. Porque quando a pessoa está bem consigo mesma e está feliz, ela quer ver todo mundo feliz. Não é assim que a gente vive na nossa família, na nossa sociedade, no nosso trabalho, na casa espírita? Então, aquele que nos fere, aquele que nos calunia, aquele que nos cria dificuldades na nossa trajetória, ele está infeliz. Por isso Jesus falava tanto no perdão das ofensas. Então, a infelicidade daquela pessoa é porque ela enxerga a felicidade em algum lugar e não tem ainda a coragem ou a força interior para a transformação. Então, lembra aquele que cria uma briga só para poder agredir alguém? Ele acha um motivo qualquer, porque ele não está bem. Então, a lição que nós podemos tirar, além de que aproveitarmos todas as oportunidades, buscarmos os ensinamentos do Cristo, as lições amorosas que Ele nos traz. E Ele contava a história. E brevemente eu queria encerrar com uma pequena história que está no Jesus no Lar, onde o Espírito Humberto de Campos fala de uma pessoa, um senhor já de certa idade, e que pela orientação espiritual que ele recebe, era que se voltasse para o bem. E ele então era muito pobre, não tinha condições nenhuma. Os filhos pequenos absorviam no sustento todo o seu salário, que era do seu trabalho árduo e duro. E ele não conseguia, a dor que ele começou a sentir era justamente de não poder oferecer nem uma tigela de sopa que fosse, alguma coisa que ele pudesse, uma moeda, dispensar do sustento da sua família para alguém. E sentindo-se incapaz financeiramente de fazer isso, ele resolve então fazer todo o bem que ele pudesse, numa palavra de consolo, num incentivo a alguém, cuidando dos seus pensamentos, diante de uma fofoca, de uma calúnia, de uma coisa, calar-se, buscar sempre trazer algo bom daquele que não estava ali para se defender. E passou tentando fazer, até corrigindo qualquer pensamento mal que ele pudesse ter, e focando sempre para o bem, tirando até detritos e pedras que ele visse na rua para que ninguém se ferisse. E assim ele chegou ao final da sua existência triste, porque não podia ter estendido uma tigela de sopa a ninguém. Mas a surpresa dele ao chegar na espiritualidade e sendo aureolado com uma coroa brilhante. E ele então, em lágrimas, pergunta por que ele estava recebendo aquilo, ele não tinha conseguido fazer nada. E a resposta então dos amigos espirituais é que ele tinha dedicado todo o esforço possível de um ser humano ao exercício do bem. Então não importa o momento em que nós despertarmos para essa grandeza, mas que a partir desse momento nós possamos então dedicar-nos ao bem. Então, o nosso tempo a gente sabe que é curtinho, mas queremos agradecer o carinho, as vibrações de todos, agradecer então a Deus, a Jesus, aos nossos amigos queridos, pela oportunidade que nós estamos recebendo, enquanto os nossos médios vão se colocando para que possamos, então, neste momento, estender o passe a todos. Então, nós também elevemos o nosso pensamento, unindo-nos todos, vibrando, visualizando a imagem amorosa do meigo Nazareno, o nosso mestre que nos convida a seguir, a buscá-lo, deixando-nos envolver por essas vibrações, pela energia que promana do alto e que sabemos envolve cada um de nós
rogando, Mestre querido, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Abençoa-nos, envolvendo-nos na Tua paz, para que sejamos nós, onde estivermos, instrumento deste amor, dessa luz, dessa paz que ora recebemos. Ampara-nos, Mestre, para que possamos seguir em cada momento nas nossas mínimas ações, que sejam sempre envolvidas pelo amor e pela gratidão por tudo que temos recebido. Ampara-nos e abençoa.